Olá pessoal, estamos começando mais uma edição de um podcast especial que você já está acompanhando aqui em sua quarta edição, o Electric Days Podcast, uma iniciativa do Motor One e do Inside Viz, já como esquenta para um evento que teremos em junho. Hoje você vai aprender que a 99 é muito mais do que você imagina, um papo muito produtivo em termos de tecnologia, de futuro, né, de inovação. E para isso eu tenho aqui do meu lado o Júlio César, que você já conhece. Fala, pessoal. Tudo bem? Tá Tudo certo? preparado? Preparado, hein? E pelo que a gente já conversou aí nos bastidores, tem muita novidade. Você adora dar spoiler, né, Júlio? Calma aí, calma aí. Não era pra falar ainda. E o convidado mais que especial, Fernando Pfeiffer, diretor de inovação da 99 Tecnologia. 99 Tecnologia. Fernando, é um prazer tê-lo aqui conosco. Fique à vontade, falar aí tudo o que quiser. Seja bem-vindo. Joia. O prazer é todo meu. Obrigado, Fábio, Júlio. Agradecimentos especiais aí a Motor One e Inside Viz por abrirem esse espaço para nós aí falarmos um pouco sobre as iniciativas da 99 Tecnologia. Acho que a gente tem muita coisa para compartilhar hoje com vocês. E é um assunto que é muito legal porque desperta muita energia nas pessoas, né? Falar de mobilidade sustentável desperta muita energia e paixão, inclusive nos entusiastas de carro, né? E eu posso falar isso com propriedade própria porque eu tenho aí 25 anos de jornada na indústria automobilística e agora chego no território da tecnologia para revolucionar também a eletromobilidade na mobilidade por aplicativo, né? Pessoal, eu conheço o Fernando já há um bom tempo aí, ele passou por várias montadoras importantes e para mim é interessante poder conversar e trazer para vocês esse conhecimento que ele tem, porque hoje ele está do outro lado, né? A gente costuma falar que o carro está passando por uma transformação. Deixou de ser só hardware, agora tem software e novos modelos aí surgindo, apoiado em tecnologia. Então, para começar, direto ao ponto, 99, o que é a 99 para quem está nos ouvindo, nos assistindo entender? Bom, vamos então desmistificar alguns conceitos. 99 não é 99 táxi, 99 é tecnologia. É uma empresa de tecnologia que hoje atua em todas as categorias de mobilidade por aplicativo no mercado brasileiro. Então, só para dar para vocês um pouco de contexto de história da nossa empresa, a gente está completando agora 11 anos de estrada no mercado brasileiro. Parece uma empresa jovem, né, quando a gente considera aí toda a história do nosso país, mas uma empresa que impactou o nosso PIB em mais de 54 bilhões de reais nesses últimos 10 anos de trajetória. É uma empresa que hoje ela atua em 3 grandes segmentos, ela é apoiada por 3 grandes pilares de negócio, que são as entregas, uma fintech e as mobilidades por aplicativo, e uma empresa que atua hoje em mais de 1.600 cidades no Brasil, ou seja, a gente tem uma capilaridade muito grande no mercado brasileiro. E nesse contexto, hoje a gente conta com mais de 750 mil motoristas parceiros que se conectam a mais de 20 milhões de brasileiros. Então isso dá uma perspectiva e a escala do nosso negócio em âmbito nacional. Pensando nisso, é que a 99 criou dentro de sua estrutura um laboratório de inovação. Nós chamamos de Driver Lab. Então, eu faço parte hoje dessa área como diretor de inovação associada à transformação para a mobilidade sustentável ou adoção de veículos elétricos. Esse laboratório de inovação ele tem como legado facilitar não só a aquisição do veículo automotor para um potencial parceiro, aquele indivíduo que hoje quer se unir a 99 e começar a fazer a prestação de serviço, mas também ajudar ele em toda a sua jornada dentro desse modelo de negócio. A jornada vai desde custos operacionais, então a gente trabalha iniciativas para reduzir os custos operacionais e melhorar a rentabilidade desses parceiros e permitir que eles progridam ainda mais em suas vidas, mas também ações com engajamento emocional como bem-estar. Então a gente também proporciona, por exemplo, acesso a um Gympass, onde ele consegue ter melhores condições de trabalho físico também dentro da sua jornada diariamente. Então, dessa forma a gente atua em toda a cadeia e hoje a eletrificação ela se apresenta como o maior exponencial de redução de custos para um motorista de aplicativo.
E é por isso que eu chego na 99 com esse legado e a gente tem trabalhado aí incansavelmente para gerar parceria, gerar valor para esses motoristas e cada vez mais amplificar a adoção de veículos elétricos no mercado brasileiro. Eu queria que você, se você puder falar para a gente, qual que é a principal mudança, né, da indústria que você trabalhava para essa indústria? O que que te impacta ali diariamente, assim que você fala, nossa, isso aqui é muito diferente do que você viveu até então, que era, né, o máximo da falando de carro, por exemplo. A grande diferença aqui é que você vender a mobilidade através de um ativo, que é o veículo automotor, e que em geral leva de 3 a 4 anos para ser desenvolvido, é muito complexa porque depende de investimentos altíssimos. Falamos assim de investimentos que realmente são muito fortes, tanto no desenvolvimento dos ativos, mas de uma maneira geral, custos fixos ou toda a complexidade que uma operação de uma montadora carrega. E para você fazer correções de trajetória é igualmente difícil, porque você tem uma outra janela de mais 3 ou 4 anos para desenvolver um novo produto, para endereçar determinadas tendências do mercado, né, estágio de adoção do consumidor, ou realmente adequar melhor o seu produto à realidade de um determinado país. Pensando ainda mais que hoje as empresas trabalham cada vez mais num ambiente global de negócio, então fica cada vez mais complexo você atender nuances de utilização regionalizadas, né? Numa empresa como a 99 Tecnologia, você tem muito mais agilidade de resposta, né, para se adequar a essas tendências de inovação. O time to market ele é muito mais curto, você vende mobilidade como um serviço e o grande diferencial fica na questão da tecnologia, na conexão que você cria com seus parceiros e no valor que você gera em toda essa cadeia de maneira muito rápida e dinâmica. Então, realmente, é um processo muito mais dinâmico, como eu falei, versus o que a gente via numa indústria automobilística, onde você tem investimentos que são realmente muito, muito fortes num longo espaço de tempo. E esse fator humano dentro desse contexto, né? A gente vive num país, passamos por um momento mais complicado. Como que você vê a oportunidade que a 99 acaba dando para quem quer assumir a direção ali da sua vida, literalmente? Essa análise ela é muito bacana porque ela conecta muito com o legado que a gente cria dentro do Driver Lab, né? Que é possibilitar que as pessoas cada vez se engajem mais com a companhia, né? Que eles tenham melhores condições de trabalho e que eles tenham melhor acessibilidade aos produtos, porque a gente sabe que de um passado recente, com tudo que o Brasil tem vivido, ou mesmo o mundo, né? Com questão de guerra, com crise de semicondutores, enfim, o custo do veículo automotor tem se tornado cada vez mais proibitivo, né, para as pessoas. Então, nesse contexto é que a gente atua cada vez mais de facilitar modelos de aquisição que vão desde a compra de um veículo, como a locação de um CNPJ, de um frotista, ou até a locação de uma pessoa física, né? Alguém que eventualmente tem um carro que não faça uso constante e que esteja disposto a alugar para alguém que quer atuar como motorista de aplicativo para uma empresa de tecnologia. Então, a gente percebe que cada vez mais essa atividade tem se mostrado uma grande alternativa para as pessoas progredirem suas vidas e terem aí grandes ganhos quando a gente pensa na escala do Brasil, a quantidade de pessoas que a gente tem desempregadas ou mesmo a quantidade de pessoas que ganham apenas um salário mínimo. Então, é uma forma muito bacana que a gente está proporcionando a essas pessoas de poder trabalhar e a gente atua em toda essa jornada para que cada vez mais ela possa ter melhores ganhos. Essa questão começou como viagem compartilhada o termo, né? Mas e esse momento nosso que tá mais difícil? A gente fala bastante com o leitor ali do Motor One sobre a compra do carro. Tá cada vez mais caro. Todo dia a gente até tem que segurar aqui ou concentrar em uma nota só informações sobre aumento de preço de carro. Todo dia tem alguma coisa assim. Como você vê, ou se você tem essa informação, as pessoas estão deixando de comprar um carro e utilizando mais as viagens por aplicativo? Essa é uma reflexão super bacana da gente fazer, porque um estudo recente que a McKinsey divulgou no ano passado, que tinha como objetivo realmente trazer uma visibilidade mais atualizada da mobilidade sustentável para o mercado brasileiro, bem aterrissada na nossa realidade de mercado, mostra que quando a gente olha para o mercado de uma maneira geral,
o maior exponencial de crescimento estão nos modelos de negócio de assinatura e mobilidade por aplicativo. Então, para vocês terem uma ideia aqui de grandes números, quando a gente olha para 2040, o potencial de veículos elétricos para o mercado brasileiro é de em torno de 11 milhões de unidades. Essa é uma estimativa recente, né, que realmente traz um trabalho muito forte de inteligência da McKinsey. Olhando para o mercado de uma maneira geral, a taxa de adoção desses veículos entre usuários privados vai ficar em torno de 20%. 21% exatamente. Quando a gente olha para a mobilidade por aplicativo, essa taxa de adoção ela passa a 85%, ou seja, 4 vezes maior do que a mobilidade privada, eu diria assim. E existe uma razão muito natural para isso. Hoje, a característica de trabalho do motorista de aplicativo implica numa altíssima rodagem. Eles rodam em média mais do que 5.000 quilômetros em um mês. Então isso faz com que mesmo produtos extremamente onerosos como carros elétricos, a gente sabe que é uma dor hoje o veículo elétrico, porque o preço ainda é caro e existem muitas preocupações a respeito de infraestrutura. Mas hoje, mesmo com esse preço estando, de certa forma, muito caro ou praticamente inviável para a grande maioria desses motoristas, o carro já se torna economicamente viável. Porque a economia que ele faz de combustível em bases regulares já é capaz de pagar por todo esse sobrepreço que tem na aquisição do veículo. Então, hoje já é uma realidade e isso é o que a gente tem observado nos veículos que estão rodando hoje em condições reais de uso e coletando dados para a nossa plataforma. Sem falar na questão do custo total também, né? Que vai reduzir com manutenção, menos componentes, enfim. Mas, aproveitando, a gente estava falando, né, Júlia, agora há pouco, eu vi que você publicou lá no LinkedIn que teve uma experiência dentro dessa sua área. Você não está feliz só em cuidar de toda a área de tecnologia? Você quer sentir? Sentir também, dirigir ali, como que é isso? Acho que aqui tem um aspecto muito bacana da cultura da nossa empresa, mas uma empresa extremamente inovadora, antenada para as tendências, né, e democrática. E dentro desse contexto, ela tem um programa interno onde ela possibilita que o gestor também faça parte da jornada de um motorista de aplicativo por um dia, para entender na pele, sentir na pele exatamente quais são as oportunidades e desafios que os nossos parceiros têm na condução das suas atividades. Então, eu tive a oportunidade de passar 8 horas, uma jornada completa na cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina, com um tráfego extremamente desafiador como motorista de aplicativo, para entender exatamente onde estão as oportunidades e aonde eu posso contribuir para essa dinâmica. E realmente é muito bacana porque em todos os aspectos, quando a gente tem essa experiência e você atua como um motorista, e eles na grande maioria são pessoas extremamente empreendedoras, pessoas que têm um controle muito grande da sua jornada, pessoas que planificam os seus gastos, seus ganhos. Eu senti tudo isso realmente durante um dia inteiro e a minha realidade foi de pensar até quanto tempo eu ia dispor de descanso, quanto tempo eu ia dispor para almoçar, porque é um tempo que você pode estar rodando, pode estar fazendo a prestação de serviço, amplificando realmente os seus ganhos. Uma atenção muito grande na condução, conduzir o carro de forma que você consiga atenuar ao máximo o consumo de combustível e preservar ao máximo os equipamentos. Então, aquela coisa de acelera e breca é completamente fora da realidade de um motorista que realmente busca amplificar ao máximo os seus ganhos. Então, tudo isso me deu muito mais munição e energia para propor ainda mais iniciativas dentro da nossa companhia para melhorar a jornada deles. É interessante que a gente sempre tem uma visão, né, das pessoas em qualquer área, e quando você se coloca no lugar dela ou vive aquela experiência, aí você passa a respeitar muito mais. Até muitas vezes acontecia de nós criticarmos um carro em si, de uma forma assim mais, né, forte. E quando você vai numa fábrica, vê um profissional ali dedicando ali do outro lado, né? todo o seu esforço ali, ok, não precisa ser crítico, assim, ferrenho, mas você pode falar que tem aquele problema X. Então, assim, eu acho que essa experiência que você viveu, né, abre, né, a cabeça de uma forma que talvez, né, uma solução simples mude a vida ali de muita gente. Você tem alguma coisa específica aí que você gostaria de
pontuar para o Fernando? Tenho muitas coisas específicas, mas vamos por partes, né? Você trouxe os números da 99, de toda a operação, que ficou muito claro, né? Que já é algo que já atinge muitas pessoas. Não só os motoristas, mas eu queria falar um pouco também dos usuários. Você falou do Driver Lab e das pesquisas. Como que dá para mensurar a questão do usuário, no usuário da 99, em relação aos carros, em relação à transição energética, a experiência com o carro elétrico? Vocês já têm alguns dados sobre isso? Já dá para falar disso? Já temos dados bastante inspiradores. Quando a gente olha para a transformação da mobilidade sustentável, acho que o primeiro elemento que eu gostaria de pontuar antes da gente chegar até os dados é a questão da a abordagem inovadora ou pioneira que a 99 trouxe para o mercado brasileiro ao fundar, lá em abril do ano passado, a Aliança pela Mobilidade Sustentável. E eu vou trazer esse preâmbulo para depois conectar todos os resultados concretos que a gente fez e como é que isso reflete lá na ponta com o usuário. Qual que é o legado da Aliança pela Mobilidade Sustentável? É realmente fomentar a adoção de veículos elétricos em larga escala, porque a gente entende que dessa forma a gente realmente vai conseguir criar um divisor de águas no mercado, onde a escala, futuramente, vai inclusive possibilitar até a localização de operações fabris com veículos elétricos no Brasil. Não por acaso, acho que várias empresas hoje já estão olhando para o Brasil nesse contexto, inclusive negociando plantas, enfim, algumas já adquiriram. Então, o nosso grande legado é proporcionar ao máximo essa experimentação e a utilização em larga escala de veículos elétricos. Para isso, lá atrás, em abril do ano passado, nós convidamos 7 empresas que, através da nossa liderança, começaram a co-investir nessa jornada e hoje no total são 11 empresas. Então já mostra uma evolução e essas empresas vão desde empresas de montadoras, que são os sistemistas e que produzem os carros naturalmente, as empresas frotistas, que são as locadoras e que vão deter os ativos, empresas de energia, infraestrutura e também empresas financeiras para ajudar a prover serviços em toda essa cadeia de forma a facilitar essa adoção. E nesse 1 ano de operação, a gente tem visto resultados muito, muito expressivos e inspiradores. Eu vou falar só alguns aqui para vocês terem uma magnitude dos números, mas a gente conseguiu, nesse período, mobilizar 485 veículos elétricos ativos, veículos elétricos e eletrificados ativos na nossa plataforma. Esses veículos, por sua vez, já proporcionaram mais de 135 mil viagens no mercado brasileiro. Para vocês terem uma ideia, rodaram em torno aí de 1 milhão de quilômetros no nosso mercado e possibilitaram a experiência do veículo elétrico a mais de 200 mil pessoas no nosso país, 202, que é o ponto que você me perguntou e eu vou chegar lá. Então, imagina o poder que possui a nossa plataforma para influenciar esse mercado e proporcionar uma experiência eletrificada para um consumidor que até então não tinha nem no radar um carro elétrico por questões de aquisição. E agora, gradativamente, já começa a criar essa cultura. E o que a gente tem visto com resultados reais de campo? Que a gente planifica, a gente faz pesquisa e a gente toma decisões baseadas em dados. Esses consumidores ficam altamente satisfeitos, não só pelo conforto que o carro provê, porque eles possuem uma sensação de segurança muito maior, conteúdo tecnológico embarcado é muito maior. São carros que não vibram, não fazem ruído, não irradiam calor, então até aqui é só setinha para cima. E no final do dia, para vocês terem uma ideia como isso reflete não só na experiência do usuário, mas também do condutor, o motorista parceiro, eles inclusive reportam até maiores gratificações durante as viagens. No final do dia, significa até mais caixinha e mais rentabilidade para esse motorista. Então imagina que é um jogo de ganha-ganha, né? Porque a gente influencia todos os atores na cadeia, todos eles conjuntamente ganham. E no final do dia, não só o prestador de serviço, o motorista parceiro, se beneficia economicamente, mas a gente proporciona uma excelente experiência para o usuário que quer se deslocar numa grande cidade como São Paulo. Esse lado eu não tinha pensado, hein? Ganhar mais caixinha. Tá vendo? Mas uma coisa importantíssima disso tudo, que também não tinha entrado no meu radar. A gente fala muito de carro elétrico, eletrificado, híbrido, enfim, mas o que vai fazer a diferença é a experiência. Então não adianta a gente falar, mas tem tanto de torque, ruído zero, não sei e tal, se a pessoa não tiver experiência. Então a forma como isso amplifica
né, e conecta essas pessoas é algo que eu não tinha me atentado ainda. Então, e a gente pega todos esses números e a gente multiplica isso e coloca em questão o avanço da mobilidade elétrica, que é quase exponencial, né? A gente estava falando aqui. Quando a gente pensa em toda a jornada do consumidor 5.0, só explicando aqui o que é o consumidor 5.0, é aquele em que todos os pontos de contato na jornada de compra dele são feitos digitalmente. Desde a primeira procura, depois ele entra num canal proprietário para entender se algum influencer já fez o teste do produto, depois, enfim, ele faz toda essa cadeia digitalmente e no final do dia ele escolhe uma ou duas montadoras no máximo para visitar o showroom, porque ainda tem aquela coisa, né, do toque, da percepção, né, experimentar realmente o conforto que proporciona o banco do veículo, etc. Então, são poucas oportunidades que as montadoras têm hoje para gerar tráfego numa rede de revendas. Então, é muito importante que esse trabalho seja feito com extrema maestria para eles não perderem absolutamente nenhuma oportunidade nesse funil, né, de aquisição. Agora, imaginar que a nossa plataforma consegue proporcionar a experiência em larga escala, né, escalas de milhares de potenciais compradores que estão eventualmente utilizando um veículo de aplicativo para ir a um teatro, né, para ir a um cinema, um restaurante, no momento que você está, inclusive, mais atento, né, ou no momento de potencial influência, digamos assim, para a compra, é uma oportunidade imensa para as montadoras também para se posicionarem e mostrar a que vieram, né, porque o detalhe conta, detalhe do conforto do banco, né, detalhe em toda a utilização do produto e para também desmistificar uma série de conceitos que as pessoas têm sobre carros elétricos sem ter uma cultura efetiva de utilização, né? Acho que quando a pessoa entra ali, ela só cai por terra, né? E quais são as empresas que estão liderando essa experimentação no Brasil? É super interessante porque hoje a gente tem, naturalmente, parceiros muito estratégicos dentro da aliança, né? Dentro desse conceito de juntar todos os grandes atores da cadeia. Então, eu posso dar um exemplo aqui. A gente tem um road test de 65 Nissan Leafs rodando na cidade de São Paulo através da Movida, né? Então, é uma empresa que também mostrou um apetite muito forte dentro desse conceito de co-investimento e junto conosco conseguiu viabilizar essa experimentação. Entre outros resultados, a gente também tem a implementação do primeiro posto 100% elétrico na cidade de São Paulo, através de um parceiro, a EasyVolts. E a eles se somam Raizen, BYD. A gente tem uma série de outros parceiros hoje que fazem parte dessa cadeia, como os Electric, Tupinambá, e aí vão, Banco BV. E o mais bonito de toda essa jornada é que uma série de outros parceiros também estão pleiteando a entrada. E hoje a gente trabalha com eles de forma muito criteriosa a definir escopos concretos de atuação, aonde eles vão investir, como eles podem fomentar, digamos assim, a adoção desses veículos elétricos para que a gente garanta realmente que todos eles consigam co-investir simultaneamente. Para vocês terem uma ideia, no último ano a gente conseguiu mobilizar em torno de 35 milhões de reais de investimento conjunto entre todas essas empresas. Então, é algo que tem sido muito relevante nessa jornada e, por exemplo, proporciona aos nossos motoristas uma espécie de subsídio de recarga, onde eles têm uma tarifa promocional específica na nossa operação quando eles utilizam a rede de recarga dos nossos parceiros. É dessa forma que a gente cria essa cultura de adoção e, naturalmente, proporciona a eles essa experimentação da jornada de maneira bem real, de como deve funcionar realmente esse mercado para 2, 3 anos aqui para frente. Especificamente dos elétricos, quem usa os carros elétricos, vocês têm algum feedback principal dos motoristas? Poxa, eu me sinto melhor no fim do dia, canso menos, ou acho que a principal dúvida de todo mundo é o tempo de recarga, né? E você falou que são pessoas que acabam virando ali planejadores ao extremo, né? Eu até vi uma apresentação essa semana do Santiago Chamorro da GM, eu acho que eles ainda não são parceiros de vocês, mas ele fez uma introdução que para mim foi a melhor de todas. Ele falou assim, todo dia a gente acorda e você tem ali um planejamento. Eu vou acordar, vou tomar um café, trocar de roupa, né? Vou chegar no trabalho tal horário. Isso já é um plano.
né? Vou almoçar meio-dia ou às 13. Ah, não deu, vou almoçar às 14. Depois eu vou embora. Então você tem o seu dia planejado. Quando a gente fala tem que parar meia hora para abastecer, o cara, o quê? Não dá. Então, assim, é só um item ali que você adequa. Então eu queria entender como que os motoristas, qual o feedback que vocês têm deles nesse quesito de recarga. Essa dinâmica ela é super interessante porque acho que a primeira preocupação das pessoas a respeito de carro elétrico é ficar sem bateria, né? Ficar sem carga, né? E aí a reflexão é quantas vezes a gente fica sem carga no celular ultimamente, né? Uma vez que a gente já incorporou esse dispositivo dentro do nosso planejamento diário de utilização. E realmente os motoristas que são mais organizados, aqueles que fazem realmente todo o controle da jornada deles, planificam custos, resultados, né? Que horas vão parar para almoçar, eles têm ganhos ainda mais efetivos com o carro elétrico. Mas de uma maneira bem generalista, vou falar aqui do resultado principal, que é um consenso e realmente ressoa muito para eles. Um motorista hoje de aplicativo utilizando um carro elétrico, ele consegue fazer em torno de 70% a 80% de economia no custo que eles têm com combustível, entre etanol e gasolina. Então isso é muito relevante. 80%? Até 80% para quem abastece um veículo, geralmente é etanol ou a gasolina, né? E que roda mais de 5 mil quilômetros no mês. Então, dá para ter uma ideia dos grandes números que essa operação movimenta, né? Além disso, as condições de trabalho mostram que o carro se torna mais eficiente em condições de tráfego pesado. E não por acaso, São Paulo acaba sendo o laboratório mais exponencial para a adoção de veículos elétricos pelas condições desafiadoras que a gente tem de rodagem na cidade. Então, eles se sentem ainda mais compelidos a utilizar o carro elétrico, além dos outros atributos que eu tinha mencionado, como a não irradiação de calor, não vibração, não barulho, que tudo isso se traduz em conforto para ele durante a jornada do dia. Então, isso é muito bacana. Em relação à jornada do carregamento, a gente encontra uma vasta gama de situações, em todas elas muito interessantes e ricas, até na composição das nossas estratégias. Com o veículo elétrico, o motorista consegue ser mais eficiente ou mais eficaz na jornada dele. Então ele consegue ter ganhos mais relevantes, mais expressivos, porque com a economia que ele faz de combustível, ele paga sobre preço de aluguel e tem uma lucratividade maior, em torno de 25% a mais de lucro no bolso no final de mês, tá? Abatendo todos os custos da operação, com manutenção, absolutamente tudo. E aí, a partir do momento que ele percebe que ele pode ter ganhos maiores dirigindo igual, ou os mesmos ganhos dirigindo menos, eles conseguem promover mais qualidade de vida na jornada. Então, tem motoristas com os quais a gente está conectado full time, a gente troca muita informação com eles, que passaram a dirigir somente, por exemplo, em horários de pico da cidade de São Paulo. Durante o horário do almoço, ele deixa o carro para carregar num grande centro comercial, vai para a casa dele, descansa, tem um momento ali, né, de interagir com a família e ele retoma a jornada no resto do dia e consegue aferir a mesma rentabilidade que ele tinha antes numa condição mais ampla de utilização de um carro a combustão. Então, isso é muito rico, porque aí ele começa a traçar estratégias de como fazer uma jornada mais harmoniosa e mais tranquila para ele durante um dia de trabalho. Quer completar, Júlio? Eu posso seguir aqui? Pode seguir. Então, a gente, não só do carro, né, do veículo de passeio ali, a gente ouve também alguns parceiros aí falando de algumas situações em veículos comerciais e a gente, como usuários do transporte, a gente se coloca em situações para sentir mesmo o que está acontecendo. Então, usamos o aplicativo, usamos transporte coletivo. E falando um pouco no geral assim da eletrificação, sei lá, um transporte, a gente pega um ônibus hoje, o ônibus tem aquele barulho interno, o tranco, né? É a vibração da carroceria, é a troca de marcha. Troca de marcha, e o motorista lá, e não sei o que e tal. Fico imaginando um mundo com ônibus elétrico, né? Tipo, sem ruído e tal. Então, além disso que você falou, eu até travei aqui na hora que ele falou 80% de economia, né, de combustível. Fora isso, toda a qualidade que você tem com um carro elétrico ali, em termos de rodagem mesmo, né?
mais potência, mais torque. E aquela dúvida que você tinha, ele falou, o motorista se adapta. A questão do carregamento, do tempo de carregamento, demora um pouco mais, um pouco menos, ele se adapta. Ele consegue encaixar aquilo na rotina. Não, eu não tenho dúvida. Tranquilamente. Quem tem dúvida são os nossos Né? leitores aí, que começam a questionar, mas eu vou perder tanto tempo. Você não vai perder. Não vai perder tempo. Você né, vai Fábio? aproveitar, né? Então, um tempo que você para almoçar, enfim. Falando ainda da aliança, resultados, números aí incríveis, né? O que de inovação que você não esperava e vocês conseguiram extrair dessa aliança? Assim, eu acho que o mais bacana quando a gente pensa na aliança é o fato de que a gente tem objetivos muito claros e concretos quando a gente olha para o médio e longo prazo. Então, só para trazer um pouco desse contexto, a aliança tem como legado entregar até 2025 10 mil veículos elétricos ativos na cidade de São Paulo e 10 mil estações de carga pública. Então, é realmente um objetivo bastante ambicioso e a gente tem visto os parceiros se mobilizar de forma muito coerente para que a gente atinja essas nossas métricas. O que eu vi de muito bacana e que foi realmente algo diferenciado nesses primeiros 12 meses de atuação? Nós tínhamos o objetivo de implementar 300 veículos elétricos em âmbito nacional nesse primeiro ano de atuação. Nós atingimos 485. E a gente vê que esse segmento ele tem realmente crescido a taxas exponenciais de maneira muito relevante, né? Então, é muito bacana porque esse ciclo de aceleração que a gente consegue entregar em termos de adoção dos motoristas faz com que as nossas empresas parceiras se mobilizem ainda mais, porque elas se beneficiam dessa escala. E a gente detém a inteligência realmente dos mapas de calor aonde esses motoristas trafegam, até para direcionar as estratégias de colocação de hubs de recarga e da infraestrutura. Então é uma equação de ganha-ganha e a gente tem visto como aspecto de inovação muito forte a forma como essas empresas estão colaborando e tomando decisões baseadas em dados para promover o máximo de eficiência num curto espaço de tempo, porque os nossos objetivos são muito grandes num curto espaço de tempo. Então, esse é um fator assim, muito bacana que a gente tem presenciado no dia a dia. A gente fala de Brasil, né? E você falou que São Paulo acelera exponencialmente, né, tudo. O carro elétrico ele é ótimo, não anda e parou, não está consumindo ali, não está queimando, não está poluindo, não está nada. Mas aqui é Brasil, né? Tamanho do Brasil. Como que a 99 enxerga ou quais soluções tecnológicas de carros a 99 enxerga que o Brasil pode ter ou terá aí no médio e longo prazo? Elétrico, híbrido? Essa é uma reflexão muito importante porque o Brasil tem uma pluralidade muito grande de tecnologias hoje quando a gente pensa em âmbito de eletrificação. Até para quem está nos acompanhando, vale lembrar que um veículo que tem start-stop já é um veículo micro-híbrido, porque você já tem uma série de operações do veículo sendo atendidas pela bateria quando o motor a combustão é desligado, como a própria direção assistida. Então, assim, a gente vai do micro-híbrido, a gente passa pelos mild, pelos híbridos, digamos assim, full hybrid, né? E a gente chega nos veículos elétricos. Eu acho que existe uma preocupação muito grande hoje das montadoras de se posicionarem a respeito da tecnologia correta, mas pensando no âmbito do nosso país e na capilaridade da 99, eu ouso dizer que todas elas são extremamente eficazes e aplicáveis à nossa plataforma. Porque os veículos ou as soluções híbridas, elas ajudam a atenuar bastante as barreiras de entrada e, sobretudo, para aqueles motoristas que, além de operar dentro de pequenas localidades, também fazem grandes extensões de viagens com os seus usuários, enquanto que o veículo elétrico ele se firma realmente como uma grande fortaleza dentro dos centros urbanos, como a cidade de São Paulo. Soma-se isso o fato de que a gente tem uma matriz energética extremamente limpa, 80% da nossa matriz é limpa, e a gente tem a nossa jabuticaba, que é o etanol, né? O etanol do qual a gente se beneficia não só nos veículos flex, mas também nos veículos híbridos eletrificados. A exemplo disso, hoje tem na plataforma a Toyota numa parceria, viabilizando um road test com o Toyota Cross,
em situação de experimentação com os nossos motoristas para ver como ele impacta a equação de rentabilidade do motorista. E os resultados também são igualmente expressivos. Os motoristas estão realmente satisfeitos e mostra que para um problema tão complexo, tão abrangente, com tantos atores, não existe uma solução simples que a gente possa simplesmente importar e trazer para o Brasil. A gente está muito atento às dores de cada região, cada localidade para assegurar o produto correto para aquela aplicação. É o que a gente chama de PMF, né? Ter um produto realmente dimensionado para aquela situação. Isso você acaba atendendo várias regiões, né? Cada uma tem uma realidade econômica. Então, essa barreira de entrada que você disse, é interessante a Toyota entrar também para ela sentir e até mapear a quantidade a quantidade de informação que isso gera. Eu fiquei pensando enquanto você estava falando, é muito mais do que só você comprar uma viagem ali, né, pagar uma viagem. A quantidade de riqueza de informação, mapas de calor, quanto tempo ele está rodando, a velocidade que ele está rodando, Quanta o lugar, coisa está gerando ali, né? quanta que vai coisa, servir para tomar de que decisão. tipo de carro, a receptividade dos motoristas, dos clientes, né? Eu acho, como que vocês conseguem medir assim se o cliente gostou mais de andar num híbrido, no elétrico ou numa combustão? É pela caixinha, pelo chip ali no fim? A gente tem métricas de satisfação, naturalmente, uma pesquisa, um método de pesquisa quantitativa, onde eles votam para o nível da prestação de serviço que eles tiveram. Então, através dessas métricas, e aí você olha tanto os comentários positivos quanto os detratores, para você ter realmente uma medida líquida, digamos assim, né, isolando o efeito negativo, para você ver como cada tecnologia ela repercute. Então, nesse contexto, a gente consegue, para cada solução, mensurar não só a equação de rentabilidade do motorista, condições de rodagem, mas também a qualidade da prestação de serviço, né? E, no final, a caixinha também acaba sendo aí um meio absoluto da gente entender o quanto isso repercutiu. Mas é legal porque quando a gente pensa em veículo eletrificado, um puramente elétrico na mão de um consumidor privado, ele tende naturalmente a fazer uso de todos os atributos que o carro oferece, sobretudo na questão de torque, né, com retomadas muito vigorosas, né, que no final do dia acabam até comprometendo peças de desgaste como pneus. E na cultura da plataforma é exatamente o contrário, porque o motorista ele se educa a tirar o máximo de eficiência do veículo elétrico. Então, ele mais regenera do que acelera. É impressionante. E isso proporciona também uma experiência mais bacana para quem está no banco de trás como usuário. Você não tem aquele efeito de cabeça tombando o tempo todo por aceleração ou frenagem abrupta, né? Inclusive, para quem está eventualmente fazendo uma atividade, uma leitura no banco de trás ou trabalhando, é muito mais confortável, né? Além daquele que está passeando no fim de semana. Então, é uma equação de ganha-ganha. A gente tem visto isso de forma muito bacana. Tecnologia. Agora, eu não vejo mais a 99 como 99 táxi, né? Só tecnologia. Não pode nem falar 99 táxi. 99 tecnologia. Não, mas né? acho que vale uma outra. Eu pedi para você falar sobre a 99, mas tem uma parceria, né? Ela começou, aí ela recebeu, foi comprada, é isso, por uma empresa chinesa. Como que é você ter uma empresa gigante do outro lado, do mercado gigantesco, trazendo insights? Vocês mais recebem insights ou vocês mandam insights? E o que isso traz de resultado em outras parcerias para o Brasil? A gente sabe até que tem um carro específico feito, né, para vocês ali. Exatamente. É por isso que é sempre importante lembrar que nós somos extremamente criteriosos com soluções prontas de fora do Brasil e não por um acaso o estudo da McKinsey, que foi extremamente intuído, criado para entender a realidade do Brasil, nos trouxe muitos insumos e subsídios para a tomada de decisão. Nós tomamos decisões baseadas em dados, não por um acaso, empresas de tecnologia, dados são o nosso maior asset. Então, a gente faz uso exacerbado deles para tomar decisões aqui no mercado brasileiro, mas a gente tem uma grande referência hoje, que é a nossa adquirente, a Didi Chuxing, na China, onde nós temos mais de 1 milhão de veículos elétricos rodando hoje na plataforma. 40% dos deslocamentos feitos naquele mercado são com veículos elétricos e
95% dos novos motoristas, eles não por um acaso entram na plataforma com veículo elétrico. Então mostra que é uma solução extremamente madura. Mas, de novo, a gente é muito criterioso para adequar essa escala de utilização para as condições do mercado brasileiro, aprender naturalmente com as boas práticas e a influência que a gente tem através da China com montadoras globais. O melhor exemplo disso é uma JV entre a Didi, Xuxin e a BYD, que possibilitou o desenvolvimento do BYD D1, que vocês já devem ter sido impactados em algumas notícias, que em algum momento vai estrear na nossa plataforma. É um veículo que ele foi completamente desenhado para a nossa operação e ele tem características muito únicas para isso. Eu vou dar um exemplo aqui muito rápido. É um carro que dimensionalmente ele tem mais ou menos as proporções de um SUV médio no mercado brasileiro, como o mais vendido da Stellantis. Exatamente as mesmas proporções de exterior. Vocês devem imaginar, poxa, então não é um carro tão confortável. Pelo contrário, ele tem 2,80 metros de entre-eixos, ou seja, o conforto na segunda fileira de bancos de um D1 ele é equiparável a uma Mercedes Série E. Então, assim, é aquela sensação de limusine, além do fato de que ele tem uma porta deslizante que ela é automática, ela pode ser acionada tanto pelo usuário, pelo lado de fora internamente, com um acionamento eletrônico, ou pelo motorista. E ela também tem um dispositivo mecânico para o caso de alguma situação em que você queira abrir rápido a porta e você não consiga fazer o uso da interface elétrica. Então é um carro que ele tem um diferencial muito grande para exacerbar ainda mais essa sensação da experiência EV. E isso baseado no aprendizado que a gente tem no maior mercado no mundo hoje, na atualidade, de veículos elétricos. Ele foi influenciado, direcionado, né, com as duas empresas ali com esse propósito. Exatamente. A gente já teve um contato rápido aqui e até algumas coisas eram meio curiosas, né? Não, mas por que esse carro tem um painel desse tamanho, tem uma tela aqui no meio, mostrador pequenininho, um mostrador pequeno, a gente ficou se questionando. Aí depois que a gente foi entender a lógica, né, e o propósito, tudo fez sentido, né? O aproveitamento de espaço, talvez aquela tela gigante ali no meio é para todos os ocupantes terem uma informação, né, do mapa ali que está seguindo. Então você começa a avaliar diferente, né? Foi importante a gente ter essa visão, porque quando a BYD convidou, a gente só conheceu, né? Inclusive fizemos uma viagem de São Paulo até Belo Horizonte. Né? Fantástico. Isso é uma coisa que a gente se propõe a fazer aqui, os desafios da eletrificação, viagens mais longas. E acho que, de novo, né, o que a gente falou no começo, o uso urbano do elétrico é o principal propósito. Dá para viajar? Dá para viajar. Né? Só que o Brasil, do tamanho que é, exige aí um planejamento maior. Alguma pergunta do seu lado, senhor Júlio? Não, eu achei muito interessante os dados, quando você falou dos carregadores. Você falou 10 mil carregadores em 2025. Acho que pelos números atuais, a gente está em torno de uns 3 mil. A gente mais deve ou ter menos. perto de 2.000. A gente tem objetivo de 1.000 para esse ano de 2023 e dessa forma a gente consegue escalar Quer dizer, até vai os ser uma 10 escalada mil. muito rápida, então, nos próximos 2 anos. Algo sem precedentes, assim, que pode esperar. Sem dúvida. Acho que é uma agenda comum entre grandes stakeholders desse mercado. As empresas de energia já entenderam que a nova realidade requer um novo posicionamento e eles estão mostrando que vieram. Então você vê gigantes aí da energia mostrando iniciativas bastante agressivas dentro desse contexto de co-investimento, né? Um roadmap muito forte de adoção de postos de recarga. E no final do dia quem ganha é o usuário, porque é cultura de adoção, é escala. E eu acho que a questão da escala é o grande divisor de águas para a indústria brasileira, porque o nosso legado de geração de escala e volume de veículos elétricos, como eu falei, tem como objetivo não só tornar, em primeiro lugar, São Paulo como um polo pioneiro de uma cidade verde, mais segura e mais conectada, mas também atrair a atenção de grandes players, grandes investidores num contexto global de negócios, a investir no Brasil e trazer essa
a tecnologia do veículo elétrico para o nosso mercado, com geração de empregos, né, capacitação de mão de obra, né, da gente realmente criar um novo ciclo econômico no nosso país, utilizando um processo de evolução que ele vai acontecer de qualquer forma. Acho que a ficha já caiu para todos os mercados, uns mais, outros menos. A Europa realmente protagonizou. A China hoje consome 50% dos carros em escala global, veículos elétricos. E é natural que isso também venha para o Brasil, mas a gente não pode se conformar em apenas importar veículos. A gente tem que trazer a tecnologia, localizar a tecnologia e dessa forma democratizar cada vez mais. Esse é o objetivo que a gente tem como 99. É realmente atuar como sendo um grande divisor de águas dentro dessa jornada e uma grande referência na mobilidade elétrica. Eu acho que a gente tem aí um bom caminho agora, né? A gente sente que esse governo atual, inclusive falei com o vice-presidente há um tempinho atrás, e eu senti uma abertura para a gente desenvolver tecnologia no Brasil, trazer a tecnologia para o Brasil, mas com produção, né, aqui. Então, eu acho que a iniciativa, né, da Aliança, da 99, a tecnologia, essa aceleração da experiência, esses números podem fazer com que tudo aconteça mais rápido. A minha preocupação, né, pensando como empresa, como negócio, como país, é a gente não ficar numa bolha. Nós temos o etanol, que é uma boa solução? Sim, só que seria só nossa. Então, a gente com uma indústria... A gente não pode se fechar só para isso, né? Uma indústria com capacidade de produção de 5 milhões de carros, se limitar ali a 2 milhões, porque é o etanol e não sei o quê, a gente tem que fazer carros modernos, já fazemos, carros seguros, já fazemos, carros eletrificados para exportação, para atender todos os mercados. Eu acho que essa iniciativa, né? Acho não, né? A gente já consegue ver aqui a tecnologia que a 99 usa, para mim ficou muito claro que faz a diferença ali na evolução, na ajuda da evolução. Nesse está, né, inerente aí no processo aí no processo de eletrificação, né? de inovação, ajuda a reduzir a emissão. Então, a minha pergunta inicial, né? O que é a 99 tecnologia? Resposta mais que completa, inclusive, né, para os nossos ouvintes, leitores. Eu até queria fazer um pedido aqui para quem está nos ouvindo. A gente tem o costume sempre de entrevistar os motoristas, né, quando está ali utilizando, só para vocês terem uma ideia de como já está na cabeça deles esse tema de eletrificação. Pergunta se eles pensam em híbridos, pensam em elétricos. Depois você lembra aqui do nosso papo, só para você ter uma ideia do que está vindo por aí. Eu espero que vocês consigam ampliar cada vez mais aí o número de modelos elétricos, eletrificados, né, nesse experimento, né, diria assim, muito criterioso. Agora não entra qualquer um não, né? Tem que tem que ter um cuidado. A gente tem um trabalho de inteligência muito grande em cima desses programas de, eu diria, experimentação antecipada, né? A gente faz uma espécie de um MVP, na verdade, então a gente seleciona todo um perfil específico de motorista que a gente julgue que vai prover os melhores resultados dentro dessa jornada inicial. Naturalmente, quando a gente olha para um horizonte de médio e longo prazo, o nosso legado é impactar 750 mil motoristas ao redor do Brasil. Nesse primeiro momento, a gente cria, digamos assim, condições ideais para que esse projeto consiga realmente vencer essa fase incipiente do mercado. A gente não tem tempo para discutir o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. A gente sabe que as coisas têm que crescer de forma coordenada. Tanto a disponibilidade do carro, quanto a disponibilidade da infraestrutura, quanto a rentabilidade do parceiro que vai utilizar esse produto. E a rentabilidade de todos os parceiros que estão dentro da aliança, né? Considerando também que você tem uma empresa frotista que detém o asset, que também quer ter uma rentabilização compatível. Então, dessa forma, a gente vai montando uma cadeia de ganha-ganha entre todos os atores, né? Uma cadeia de ganha-ganha, não esperar, né, o que vai acontecer primeiro, já ir desenvolvendo tudo, que é também outra grande dúvida, né? Pô, como a gente vai ter carro
elétrico se não que tem vem infra. primeiro? Vai ser híbrido primeiro, elétrico primeiro? Tem que vir Não. tudo de uma vez e esses números são bem expressivos e bem animadores, né? Para a gente ter um futuro aí mais limpo. A gente já está caminhando aqui para o nosso, olha só, quase 1 hora de bate-papo. Queria agradecer muitíssimo a sua presença, a sua disponibilidade aqui para explicar, né, sobre a 99. Isso é só um gostinho ali do que a gente vai ter no Electric Days. A gente vai falar muito sobre futuro, tecnologia, legislação, né, que é importante, iniciativas do governo. E essa iniciativa, né, da 99 é, sem dúvida, uma das principais aqui no Brasil para a gente caminhar aí para um futuro mais limpo, né? Isso aí é um outro papo também que a gente pode ter depois. Já vou deixar um segundo convite aqui para a gente prolongar, aí, falar mais de direção. Espero que você faça agora um segundo teste com carro elétrico para ver a diferença, né? Tal. Mas é isso, Fernando. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Estamos sempre de portas abertas. Obrigado, Júlio, também. Como sempre, é um prazer, né? Estar aqui. Obrigado aí pela sua presença, pela conversa e por ter trazido esse tema tão importante e mostrar que da transição energética a gente pode fazer uma oportunidade, é uma mudança. Não é só mudar do carro a combustão para o carro elétrico, descarbonização, é uma mudança da sociedade, né? Então isso é fundamental, sensacional. É uma mudança de cultura. Eu gostaria também de agradecer por esse espaço, poder apresentar aqui um pouco das nossas conquistas, que são realmente bastante expressivas num curto espaço de tempo. Espero que todos os seguidores aí que nos acompanharam tenham também se sentido inspirados aí por essa história que a gente contou aqui, porque acho que é realmente um legado que a gente está construindo. A gente sabe que para uma empresa fazer esse investimento isoladamente é praticamente proibitivo. Então, por isso, a gente está criando essa mobilização e quanto mais pessoas forem impactadas, mais pessoas acreditarem realmente nesse legado, a gente vai conseguir realmente transformar nossa realidade, transformar nosso país num país mais verde, mais seguro e mais conectado. E 99 é tecnologia. 99 é tecnologia. Então é isso, pessoal. Com 99 é tecnologia, a gente encerra, né? Agradecendo de novo a presença de vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade, num próximo vídeo, num próximo episódio podcast. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.